Então, depois que você definiu na etapa anterior, o que você vai fazer agora? Você vai medir. Esse é o vídeo de hoje. Vamos aprender como medir. Na etapa M do ciclo de Mike, que é a etapa medir, o que vai ser feita? A coleta de dados para que possa auxiliar na investigação das características específicas do problema que forneçam informações para o processo de análise dessas causas desse problema em estudo, tá? Então, como que vai ser mensurado? Tá? E aí, Verkema, no livro dela, traz um fluxo para essa etapa. Então, primeiro, decida entre as alternativas de coletar novos dados ou de usar aqueles já existentes na empresa. Uma ferramenta muito boa para isso é a avaliação do sistema de medição. O que acontece? Com a análise do sistema de medição, você vai verificar se as medições realizadas pela empresa são boas ou não, se tem repetitividade, reprodutibilidade, e aí você vai optar por fazer suas próprias medições ou usar as medições já existentes na empresa. Uma outra questão é verificar se aquilo que você precisa realmente já foi medido na empresa ou não. Em seguida, você vai identificar a forma de estratificação para o problema, utilizando a ferramenta de estratificação. Tá? E se vocês observarem, várias ferramentas dessa eu já falei em outros vídeos, então volta e dá uma assistida. Tá? Depois você planeja a coleta de dados. Você vai fazer um plano para a coleta de dados, você vai usar a folha de verificação e você vai usar a amostragem. Em seguida, você prepara e testa os sistemas de medição. Então, se você fez as suas próprias medições, você vai precisar avaliar o sistema de medição que você está utilizando. E aí você faz esse teste piloto de planejamento de coleta, coleta de dados piloto e análise do sistema de medição, e em seguida passa para a coleta de dados real. E aí você vai usar as mesmas ferramentas do plano de coleta de dados. Em seguida, você analisa o impacto das várias partes do problema e identifica os problemas prioritários. Então, você vai poder usar estratificação, gráfico de Pareto, mapeamento de fluxo de valor, as métricas Lean. Então, você vai priorizar o problema a ser resolvido a partir do quê? Dos impactos que esses problemas causam. Então, em seguida, você estuda as variações dos problemas prioritários identificados. Você pode usar aí as cartas de controle, uma análise de séries temporais, a ferramenta histograma, o boxplot, os índices de capacidade, as métricas. Você vai usar as ferramentas que possam te dar detalhes sobre as variações desses problemas. Em seguida, você estabelece a meta para cada problema, usando o cálculo matemático e o Kaizen. Kaizen aí é uma filosofia, vocês vão ver mais à frente. E aí você pergunta, a meta pertence à área de atuação da equipe? Se não, você vai atribuir essa meta à área responsável para acompanhar o projeto para que essa meta seja alcançada. Se sim, você vai para as perguntas-chave do medir. Como o problema pode ser estratificado? Quais são os fatores de estratificação? Então, o que vai fazer sentido estratificar? Existem dados históricos confiáveis para essa estratificação ou não? Como esses dados foram coletados? Caso não existam dados históricos, como esses dados serão coletados? Quais são os focos do problema, os estratos mais significativos? Como os focos se comportam ao longo do tempo? Quais são as metas específicas para cada um dos focos do problema? Se essas metas são suficientes para alcançar a meta geral? Se as metas específicas pertencem à atuação da equipe? E aí você vai colocar em prática essa atividade, essa etapa, se realmente for da sua equipe, tá? Então, por meio das atividades realizadas nessa etapa, o problema do projeto pode ser dividido em outros projetos de menor escopo
ou mais específicos de mais fácil solução. Por exemplo, o grande problema seria a elevada perda de produção por parada da linha de produção na fábrica 1. E aí surgem vários problemas menores que também podem ser resolvidos em subprojetos. Por atraso na importação de polímeros, por falta de ordem de fabricação do reagente, por manutenção elétrica não programada. Então, o problema maior é a elevada perda da produção por parada. E aí, essa parada, ela ocorre por outros diversos problemas. Cada problema desse pode ser resolvido num projeto. E aí, as ferramentas mais utilizadas são a estratificação, a folha de verificação, a amostragem, o gráfico de Pareto, o histograma, índices de capacidade, gráficos de controle e Kaizen. Em outros vídeos já tem falando sobre quase todas essas ferramentas. Ainda, se você estiver vendo esse vídeo hoje, não deve ter nada sobre índices de capacidade, mas eu pretendo gravar um vídeo sobre isso ainda, tá? E acredito que sobre amostragem também não tem. E hoje eu vou falar um pouquinho do Kaizen, da filosofia, o que significa. Significa melhoria contínua, tá? Envolvendo aspecto pessoal, familiar, social ou no trabalho. E é considerado uma filosofia. E Kaizen quer dizer o seguinte: hoje, melhor do que ontem, amanhã, melhor do que hoje. Então, é uma melhoria dia a dia. E quando ela é considerada filosofia, ela não está relacionada somente ao seu ambiente de trabalho. Você leva isso para a sua vida como essência. Você leva para o seu aspecto pessoal, para o seu aspecto familiar, você leva para o social, na sua rede de amigos, no seu ciclo de amizade. Então, você busca sempre ser uma pessoa melhor e fazer as coisas de uma forma melhor. Você aceita que não é perfeito. Você aceita que sempre tem espaço para aprender e melhorar. E aí, quando você trabalha com Kaizen, você sabe que não importa a medida que você tenha. Você sempre, amanhã pode ser melhor do que hoje. Sempre há espaço, tá? E é muito importante essa questão de filosofia. Porque você se sente parte daquilo ali, você respira isso na tua vida. E aí o hábito se torna muito mais natural. Você vai fazer com mais naturalidade. Não vai ser uma obrigação, não vai ser uma cobrança. Com isso a gente tem motivação, tem comprometimento, tá? Tem participação ativa de todos os colaboradores, tá ok? E finalizando esta etapa, a equipe deve fazer o quê? Atualizar o projeto, se for necessário, reexaminar os objetivos e a abrangência do projeto, porque quando você consegue medir, você vê ali a possibilidade de vários subproblemas a serem resolvidos, você vai ver realmente a abrangência desse projeto. Você vai reavaliar a constituição da equipe, porque é um momento ainda de planejamento e você está vendo se realmente as pessoas que você elencou têm habilidades e competências para resolver os problemas que você observou. Quaisquer problemas ou preocupações que possam impactar o sucesso do projeto devem ser documentados e compartilhados com o dono do projeto ou financiador. Que é o quê? São aí as possibilidades de acontecimentos que podem prejudicar ou impactar o projeto. E aí, não é que o projeto vai ser abandonado, é que sabendo dessas preocupações, você consegue criar formas para se blindar, para se proteger, para fazer com que o projeto consiga andar. Tá? E as recomendações da equipe, eliminar um passo de valor não agregado, por exemplo. O que são as recomendações da equipe, né? A gente percebeu que a etapa X, ela não agrega valor nenhum, ela não vai fazer diferença nesse projeto. Então, elimina. Esse é o momento de enxugar o projeto também. Ou remover uma variabilidade indesejada. Você percebeu, usando os gráficos de controle, que existe uma variação no teu processo.
Então, você, antes de dar andamento, você vai resolver isso daí. Ah, o meu sistema de medição está com problema. Então, você vai resolver isso antes. Então, qualquer recomendação para o melhor andamento do projeto é feita nesta etapa. E aí, a equipe deve ser capaz de responder ao final dessa etapa de onde os dados vieram, como você decidiu quais dados coletar, quão válido é o seu sistema de medição, você coletou dados suficientes para fornecer um retrato razoável do desempenho do processo? Sim ou não? O seu processo é capaz? Então, são perguntas que ao final dessa etapa você vai ter condições de responder usando por meio, das ferramentas apresentadas neste vídeo e em outros vídeos. A leitura recomendada é a mesma do vídeo anterior, Carpinet, Verkema, Pisdeck, Montgomery. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, aprendido coisas interessantes e que tenham se interessado para ir buscar ainda mais informações sobre esse tema. Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui embaixo do vídeo que eu venho responder. E até o próximo vídeo.